minuto. Está no ar Gente que Fala, o melhor programa de debates do rádio brasileiro. Gente que Fala tem texto e direção geral do jornalista Fausto Camunha. Gente que Fala reúne de segunda a sexta-feira formadores de opinião para as principais notícias do dia. Gente que Fala tem o selo de qualidade ABCOM. Olá, ouvinte do programa Gente que Fala, muito boa tarde, seja bem-vindo. Eu sou o Mauro Friesman, nós estamos ao vivo no ar na Rádio Trianon AM 740 de São Paulo e também pela Rádio Universal AM 810 de Santos. Você nos assiste pelas redes sociais, no Instagram, @programa Gente que Fala e no facebook.com/programa Gente que Fala. Curta as nossas páginas, acesse o nosso blog, ao gentequefala.br, e nós queremos a sua participação fazendo perguntas aos nossos convidados pelos telefones 3289-3580 e 5052-5555. Eu apresento agora os nossos convidados de hoje, participando desta edição do programa Gente que Fala. Aqui à minha esquerda, o empresário André Matarazzo. Seja bem-vindo mais uma vez ao Gente que Fala. Obrigado. Bom dia, Mauro. Muito obrigado pelo convite. O sargento PM Silvio Oliveira, autor do livro Boa Caçada. Seja bem-vindo ao Gente que Fala de hoje. Bom dia, Mauro. Muito obrigado. É uma satisfação estar aqui. Bom dia a todos. De antemão, eu quero agradecer aqui em minhas mãos um exemplar do seu livro Boa Caçada, gentilmente, carinhosamente dedicado. Muito obrigado e vamos falar a respeito dessa sua obra. Também o advogado doutor Estácio Ayrton Alves Moraes, que é especializado em direito trabalhista. Doutor Estácio, mais uma vez, seja bem-vindo. Olá, Mauro. Eu quem agradeço mais uma vez o convite e a todos aqui da mesa. Já estou curioso aqui. Quero saber quem é a caça no livro aqui. E conosco, fechando a mesa do programa Gente que Fala de hoje, o vereador Gilberto Natalini, do PV. Seja bem-vindo, vereador. Obrigado, Mauro. Um abraço a você, um abraço aos ouvintes, a essa ilustre bancada que está aqui hoje no programa. Muito bem escolhida. Vamos lá. Nosso primeiro tema. O governo Jair Bolsonaro adotou cautela em relação ao vazamento de conversas entre o ex-juiz Sérgio Moro e o procurador Deltan Dallagnol. A equipe do presidente quer evitar movimentos prematuros antes que fique clara a dimensão total do caso. Embora aliados tenham afirmado que o presidente confia no ministro Moro, seus auxiliares recomendaram que ele aguarde a revelação de outros trechos das conversas. Bolsonaro não se pronunciou sobre o assunto. Antes da gente entrar nesses detalhes aqui deste episódio, só para atualizar a informação, o presidente Bolsonaro e o ministro Moro estiveram juntos essa manhã em Brasília, no evento de comemoração dos 154 anos da Batalha Naval do Riachuelo, e o ministro Moro foi condecorado com a medalha de Ordem do Mérito Naval. Esse evento foi no grupamento de fuzileiros navais, ali às margens do Lago Paranoá, em Brasília. André Matarazzo, menos o episódio e mais as consequências disso. Isso pode contaminar o ambiente político, de reformas, né? Enfim. Já contaminou, porque você vê, acho que até o governo adotou a posição correta, né, de cautela, ver o que é que vai acontecer. Até porque não teve nenhum desmentido dos envolvidos. Quer dizer, foi dito que era e de fato né, é um crime você pegar esse tipo de informação, mas ninguém desmentiu o conteúdo em si, a não ser ter dito que esse conteúdo foi conseguido de forma criminosa. Agora, não tenha dúvida que isso vai ser o assunto da semana, e mesmo sem saber o que possa ter a mais do que isso, porque quando você lê aí declarações da OAB, de outras entidades, de alguns juristas, eu não sou advogado, então você sabe que sobre esse assunto de Lava Jato eu comentei sempre muito pouco, porque o direito não é um jogo de futebol que você fica você cumpre o que você torce, ele tem que cumprir a lei, né? E, então, nesse caso, eu também não entendo as implicações, o que eu entendo é a implicação política, que realmente vai dar pano para a manga, já está dando, e o debate vai em torno disso. Você vê que a oposição até já avisou, né, que não vai votar nada enquanto os ministros não se explicarem. De fato, criou um constrangimento
não diria para o governo, mas é um constrangimento grande para o ex-juiz, para o ministro Sérgio Moro e para os procuradores lá de Curitiba, sem dúvida nenhuma. Vereador Natalini, sua impressão sobre esse episódio, o senhor compartilha da opinião do Matarazzo em relação a essa contaminação do ambiente político no momento de reformas? Sem dúvida nenhuma, as informações que chegaram dessa conversa entre o juiz e o promotor, lá o procurador, eu também não sou advogado, né? Eu sou cirurgião, então eu entendo pouco dessa questão. Posso, no máximo, operar. Mas dá para ser cirúrgico aí também. O juiz ou o o apêndice de um deles. Mas eu acho que, pelo que tudo indica, isso não é uma postura legal num processo, né? Então, vazou conversas e tem que aguardar, porque pode ser que tenha mais coisas, mas esse vazamento foi obtido também de forma criminosa, então tem que averiguar o que o juiz e o procurador têm de ilegalidade nisso, quem vai dizer isso é a própria justiça, né? Tem que averiguar e punir também essa história de hackear celular dos outros, então uma mania é uma criminalidade, e isso foi pago. Quem pagou esse homem para fazer isso? Quem pagou esse hacker? Entendeu? Então tem que ver quem pagou. Porque, qual o interesse? Qual o interesse? Por que fez? Isso aí tem que botar também, esse cara também tem que pagar por isso. Em terceiro lugar, o Lula na minha opinião, o Lula deve na praça. O Lula chefiou uma turma, e chefia ainda, uma turma que meteu a mão no dinheiro público no Brasil, que montou um grande quadrilhão no Brasil. Então, Lula também não é nenhuma criancinha que está aí de alegre na fita. Então, o juiz e o procurador, na minha opinião, cometeram um erro, né, no processual. O hacker tem que ser preso, e quem pagou ele também, e o Lula, a gente tem que avaliar o que é o Lula, porque, na minha opinião, pode ser que no processo as provas sejam frágeis. O Lula tem 8 processos, né? E a gente sabe o que o PT e os seus acordos fizeram no Brasil. Então, eu acho que também tem que tomar cuidado com todos esses aspectos. Então, vamos consultar o advogado, que é o doutor Estácio. Doutor Estácio, esse hacker ou esses hackers podem ser encontrados? O que é possível ser feito? Porque não é um vazamento, é uma invasão e um roubo dessas informações. Bom, sabia, Mauro, que ia sobrar para mim, né? Mas eu sou especialista na área trabalhista e vou dar a opinião também. Primeiro, dizer que é muito triste isso, né? Porque a gente está tentando aí vislumbrar um Brasil melhor com relação aos problemas que todo mundo enfrenta, econômicos, segurança, e a cada semana uma nova notícia que parece que paralisa o Congresso, paralisa tudo, só dá notícia para a mídia, e aí o Brasil sempre ficando para trás. Agora, eu concordo também com todos que já falaram aqui que realmente não é legal o que foi feito. A questão do conteúdo, isso vai ser investigado, vai ser apurado. Agora, o autor realmente de quem fez isso cometeu uma ilegalidade, que é uma conversa privada, onde a lei garante essa privacidade entre os interlocutores, entendeu? Então, tem a questão política aí e tem a questão criminal de quem invadiu a privacidade aí do juiz Moro, hoje ministro, e do procurador. Só um parênteses dentro do que o Gilberto Natalini estava falando, grande vereador Gilberto Natalini. Eu sempre dizia que era o único vereador que era melhor do que eu mesmo na Câmara, era o Natalini. Honroso para mim. Mas é que provas conseguidas de forma ilegal, como foi o caso, vamos dizer, ele não serve para anular provas do processo. O Gilmar parece que disse hoje que essas provas servem para anular. O Gilmar Mendes parece que fez uma declaração. A gente precisa... Bom, então, eu não sei. O Gilmar Mendes também falando, né, André? É complicado, né? Não houve um grampo aí com ordem judicial para obter informações. Então, aparentemente, seriam ilegais tudo isso que veio à tona, né? Então, pois pode até, desculpa, mas pode até a prova servir para um processo, mas o autor de quem conseguiu vai responder criminalmente, entendeu? Tem esses dois lados. Agora, o ministro Gilmar, ele deu essa declaração em Portugal ou aqui? Ele estava onde? Geralmente... Acho que ele estava no navio, no meio do caminho. Silvio, sua impressão, pessoal, sobre isso? Eu fico triste pela polêmica, porque acaba jogando uma sombra sobre o pacote anticrime de Sérgio Moro, que é de suma importância para nós, né, no combate ao crime de rua e ao crime organizado, principalmente.
Eu acompanho, eu gosto muito do Sérgio Moro como ministro, eu tenho acompanhado o trabalho prático dele, né, porque eu sou policial de rua, e desde o começo do ano até agora, eu acompanhei os dados pela imprensa de que esse ano, 3.000 homens, mulheres, condenados por crimes como homicídio foram recolhidos à carceragem. Foi um trabalho do Ministério da Justiça, com órgãos federais e estaduais, e que isso teve uma redução direta, e 25% no Nordeste, que é o pico, né, de homicídio no Brasil. E também combate ao crime organizado no contrabando de cigarros, que é um contrabando que dá em torno de 10 a 15 milhões por mês, o crime organizado. E também, e muitos desses presos, só ressaltando, que eram homens que tinham matado mulheres, muitos homens que estavam na rua, condenados, procurados, ou estavam condenados aleatoriamente, e estavam vivendo suas vidas aí, foram recolhidos à carceragem. Isso teve essa redução direta nos homicídios, também em São Paulo, que caiu, né, de 7 para 6,3%, se eu não me engano. E eu gosto muito do trabalho dele, eu espero que essa polêmica, de alguma forma, ela dissipe, ela seja resolvida, e que o pacote de anticrime, de que eu vejo de uma esperança, eu vejo como policial, né, uma esperança da gente ter mais meios para se combater o crime no Brasil, seja dissipado. Pressionado pelo governador João Dória, o prefeito da capital, Bruno Covas, decidiu tirar seu escolhido João Cury Neto do cargo para o qual ele foi nomeado em janeiro deste ano. O secretário de Educação tornou-se desafeto de Dória quando aceitou o convite do então governador Márcio França para se tornar secretário estadual de Educação. Para o seu lugar, o nome mais cotado é de Bruno Caetano, ex-diretor intendente do SEBRAE. Matarazzo, essa troca de João Cury Neto por Bruno Caetano... Né? É muito interessante, porque a troca... Você tinha um secretário de Educação em São Paulo que estava apresentando resultados bastante bons, o Alexandre Schneider. Já tinha sido secretário de Educação uma vez, trouxe resultados extraordinários e diria que 3/4 das vagas de creches hoje de São Paulo foram sempre realizadas pelo Alexandre Schneider. Da noite para o dia, o prefeito mudou, tirou ele e pôs o João Cury. O João Cury, que inclusive estava com pedido de expulsão do próprio partido do prefeito. Eu gosto muito do João Cury, foi prefeito de Botucatu, etc. Aí ele conta de ter ocupado o cargo de secretário estadual no governo Márcio França. Isso. Aí ele se adaptou, né? Se adaptou aqui ao município de São Paulo. Quando ele está começando a entender a educação do município, paf, tira. É uma rotina nessa gestão. Subprefeito já tivemos 72 em São Paulo. Ipiranga já teve 5, deve estar no 6º subprefeito. Ou seja, quando o cara está aprendendo, começando a aprender o ofício, muda. Tudo isso por causa da eleição do ano que vem. Ou seja, é tentar ajustar a prefeitura à conveniência política, pessoal, e não à conveniência do cidadão. É um crime o que está se fazendo com a cidade de São Paulo, a meu ver, onde você tem uma troca permanente de pessoas, você não tem continuidade de nada, não tem prioridade nos projetos. Eu vi agora, você tem uma cidade com 3 milhões de pessoas morando em subhabitação, em favelas, com 1.200 favelas, 3 milhões de pessoas sem saneamento básico. E estamos brincando de discutir Parque Minhocão, aqui no centro da cidade, né? Nós não fazemos manutenção nem nos parques, nem nos viadutos. Agora querem fazer um viaduto com o parque em cima, que vão ser os jardins suspensos da Cracolândia, criando um caos no trânsito. Então, essas mudanças, a gente tem que... eu diria, não pode concordar, porque não há nenhum interesse público nisso. Há um interesse eleitoral, pessoal do prefeito de São Paulo. Vereador. Bom, eu concordo bastante do que disse o André Matarazzo, tem muita experiência política. Eu fui secretário municipal quando o André também era secretário municipal. Ele era um super secretário, né? Ele tinha e foi um bom administrador na área que ele dirigiu. Então, tenho muito apreço pelo André, respeito muito ele. Mas aqui, nesse caso, se o prefeito Bruno Covas for seguir as diretrizes administrativas do governador João Dória, ele vai perder a eleição. Porque o João Dória não é administrador. O João Dória é um somebody love, é um fake news. Eu falo e digo e dou exemplo, eu não vou pichar aqui.
esse homem é um fake news, ele é o cara do celularzinho e dos videozinhos. Quem administra o Estado de São Paulo não é ele, é o vice dele. E a Prefeitura de São Paulo ele também não administrava, ele vivia fazendo fake. Pegou do embalo, saiu para candidato a governo. O primeiro que eles tiraram, que foi o Alexandre Schneider, é uma grande pessoa, um homem honesto, digno, uma pessoa competente. A rede de educação adorava ele. É difícil você ter um secretário que trabalhe para a cidade e que a corporação goste dele. E o Alexandre Schneider conseguiu as duas coisas, entendeu? Tiraram o Alexandre por questão política. Colocaram o João Cury. O João Cury foi prefeito de Botucatu. Eu conheci ele lá. O vice-prefeito dele era um colega de turma meu. Digno, reto, sério e também competente. Fez duas grandes gestões em Botucatu. Tirou por uma questão político-partidária. Então, quer dizer, quando você governa assim, você não tem governo. O governo é uma bola de ping-pong. Eu acho um erro enorme essa troca nesse momento, porque o João Dória não gosta do Cury, porque o Cury foi secretário de Educação do Márcio França, que foi adversário dele. É governar com o fígado. E a cidade não pode mais viver isso. Tem que governar com o cérebro e com o coração. Com o fígado, nunca. Você viu, Mário, só concluindo aqui, que o Natalini deu mais razões, mas nenhuma razão aí, nem do que ele falou, nem do que eu falei, vai ao encontro ao que a cidade precisa, ao interesse público. Zero. Não tem essa preocupação a gestão de São Paulo. Quando seremos governados com cérebro, vereador? Então, aí Porque, o povo tem que acertar, né? Pode ser que em 2020 a gente tenha um cérebro para governar a cidade de São Paulo, que está aqui na minha frente. Pode ser que a gente tenha, se o povo tiver juízo e escolher bem, né? Escolher uma pessoa honesta, de ter a capacidade. Às vezes a pessoa é honesta, muito honesta, e não tem capacidade administrativa. Às vezes ele é um administrador enorme e não tem honestidade. Então, o povo tem que pensar e buscar um nome. São Paulo não tem tido sorte. São Paulo não tem tido sorte, tá certo? A gestão do Haddad foi temerária. O Dória foi um foguete. E esse rapaz que está aí, eu conheço ele desde criança. Conheci o avô dele, o Mário Covas. Ele também, agora que ele está tentando pôr a cara para fora, o governo dele não diz a que veio. Em várias áreas, eu posso dar um monte de exemplo aqui. Então, nós precisamos agora, em 2020, tomar juízo e eleger um administrador competente, um homem digno, sério, que possa São Paulo caminhar de uma forma melhor. Estácio. Pois é, Mauro, está muito bem esclarecido, fundamentado, arrazoado pelo André Matarazzo e pelo vereador Natalini, né? Eu aqui recebo essa notícia com mais uma forma de desanimadora, né? Porque o que a gente percebe é que ainda continua a tal da velha política, então, a dança das cadeiras por interesse político, e ele também não esclarece nada, ninguém fala o porquê. O que acontece é que vão buscando um motivo que a gente vai esclarecendo, que é com relação à motivação política, porque era de outro partido, porque... Agora, com relação ao interesse público, como foi dito, ninguém esclarece, é apenas a dança das cadeiras da política velha. Justamente na pasta da educação, todo mundo fala, educação, sem educação não vai, a coisa acontece bem na pasta da educação. Sempre, né, todo mundo fala, a solução do Brasil é a educação, e a gente vê exemplo desse prático aqui em São Paulo, que para mim isso aqui vai contra a busca da solução, né? Silvio, você. O que eu tenho a dizer só a gente espera, né, espera do governador João Dória que consiga trazer melhoras na pasta da educação. Nós tivemos aqueles problemas com o governador Geraldo Alckmin, ex-governador Geraldo Alckmin, que foram o fechamento das escolas, tivemos passeatas, tivemos problemas inclusive de financiamento, né? Eu, no pouco conhecimento que eu tenho, estou aqui para aprender, obviamente, com os senhores. A gente espera que a educação ela tenha um impulso agora, né? Com as mudanças que o governador João Dória promete, né? E esperamos melhoras, né? É isso. Precisa, né? É porque sem educação, né, Mauro? Afora todos os problemas, deságua onde? Lá no Silvio, né? Sim. O pessoal da PM, que está na rua, que infelizmente, quem não tem educação, quem não tem oportunidade, vai partir para o crime. E tudo isso cai no colo da PM, tá certo ou não? Falta de estrutura, né? É isso? Estrutura física e também educacional, né? Pois é. No dia 5, Dia Mundial do Meio Ambiente, o ministro Ricardo Salles afirmou que a pasta dará prioridade a problemas urbanos e de licenciamento ambiental. Cidades como São Paulo sofrem com essas questões que envolvem também
a devastação de áreas verdes, que vai destruindo as matas e bosques urbanos num ritmo cada vez maior. E um agravante, segundo especialistas, é que geralmente essa destruição é liderada pelo crime organizado. Quer dizer, a gente tem aqui uma questão ambiental e uma questão policial, não é, vereador? Bom, eu estou estudando isso, como eu sou ambientalista, né? Além de costurador de tripa, eu defendo o meio ambiente. Então, eu tenho essas duas especialidades, certo, André? Certíssimo, e especialidade em ambiente urbano, principalmente, dentro da cidade de São Paulo. É isso mesmo. Então, veja bem... Só lembrando, Natalini, começou uma briga importante aqui em São Paulo, o negócio do Parque dos Búfalos, na zona sul de São Paulo, uma área também que o governo do Haddad, né? Uma área linda do lado da represa, um parque maravilhoso, para construir, acho que 4.000 unidades. 3.900 unidades. Longe de tudo, longe dentro da dos represa. empregos. Pois é. Bom, então o que está acontecendo? As áreas verdes de São Paulo sempre foram muito atacadas, né? A cidade cresceu em cima das suas áreas verdes. Até 2005, havia uma devastação enorme nas áreas de manancial. Parelheiros, Capela do Socorro, a derrubada e os loteamentos clandestinos. Quando o Serra entrou de prefeito e depois o Kassab, eles fizeram um acordo, criaram a Operação Defesa das Águas, a partir de 2007. De 2008 até 2012, houve um combate com 40 órgãos públicos que conseguiu zerar o desmatamento e zerar a ocupação. Começou em 2008, em 2012 teve zero de construção de casa nos mananciais. Aí entrou o prefeito Haddad. O prefeito Haddad se recusou a assinar o convênio com o Estado, não foi no evento, faltou. Avisou para o governador na última hora que não ia. Que era o programa Defesa das Operação Águas. Defesa das Águas. Aí o que aconteceu? Voltou às ocupações, voltou com tudo, o governo Haddad. O Dória entrou, assinou o convênio, mas não cumpriu. E o Bruno Covas não está cumprindo também nada. O que está acontecendo hoje? É a derrubada da Mata Atlântica, da área de manancial, da caixa d'água de 5 milhões de pessoas, que é a represa de Guarapiranga. Estão jogando no chão. Está indo tudo para o chão. Quem que está fazendo isso? Não é pobrezinho. Não é movimento popular. O Boulos parou um pouco de invadir. Não sei se cansou, ou se acabou o recurso, sei lá, eu sei que ou parou. anda com preguiça. Anda com um pouco de preguiça, subiu na vida, mas lá é o crime organizado. Eles compraram áreas, segundo a minha avaliação, que eu recebo as informações, 38 milhões de reais investidos em compra de área verde lá. Lá é contrato de gaveta, ninguém tem posse. Você vai lá e compra a área do outro, pega o contrato, e eles estão, a partir dessa compra, eles estão entrando nas matas, derrubando tudo, jogando tudo no chão e loteando, de 50 a 100 mil reais o lote. Fazendo parecido com o que fazem no Rio de Janeiro, lá onde caiu aquele prédio. Lá é milícia. Então, aqui é o outro lado da moeda, que também é quadrilha bandido organizada. diferente. Olha, vou falar para você, eu tenho mais ou menos 45 áreas levantadas, com o antes e o depois. Nós vamos, quinta-feira, fazer uma vistoria lá com o comitê de chuvas e enchentes que eu presido. Nós vamos fazer uma vistoria local. Mas aquilo ali, se não acudir rapidamente, eu não acredito que nem a prefeitura nem o Estado vão tomar nenhuma medida, Parelheiros vai acabar aquela mata toda e nós vamos secar o manancial de água da zona sul de São Paulo. Depois eu quero ver como é que resolve isso. Vereador, nós temos em São Paulo a lei específica do Guarapiranga, que foi aprovada na Assembleia Legislativa, quais são, que prevê a reurbanização daquilo que já existe lá de moradia, né? Qual é o efeito prático dessa lei? Não adiantou nada? Na operação defesa, a lei não é cumprida. A lei não é cumprida. Na Operação Defesa das Águas, o que se fazia? Para você ter ideia, apreendia caminhão de bloco e de cimento que entrava nas áreas de protegidas. Fechava as fábricas de bloco, as lojas de bloco, ia lá a prefeitura e fechava. Houve um desfazimento de 7.200 imóveis que estavam lá na área de manancial. Aí você vai dizer, mas foi barraco de pobre? Tinha barraco de pobre também, mas foi o Motel Leão de Prata, foi o restaurante Eucalipto, lojas, mansões, foram para o chão, porque o poder público chamaram a promotoria, chamaram a justiça, o Tribunal de Justiça, 40 órgãos públicos, o governo, o poder público se impôs, zerou. Com o Haddad, a prefeitura tirou o time, e o Estado sozinho não pode fazer, porque a prefeitura tem legalmente. Então, a lei de mananciais não está sendo cumprida, não está sendo cumprida nenhuma lei lá.
Nem a lei de combate ao crime organizado está sendo cumprida, porque a gente sabe quem são os mandantes. Há um mês atrás mataram um. Mataram com 2 tiros, disputa de mercado entre eles. Entendeu? Então, é cidade de ninguém, é cidade da terra de ninguém. Quer dizer, o problema não é só o loteamento clandestino, que já é um ato criminoso. A prefeitura não toma a menor importância nisso, não faz nada. O problema... No período que estávamos lá, quando eu estava lá, no período do Serra, do Kassab, era uma prioridade isso daí. Eu sei. A Zona Sul de São Eu Paulo. lembro. Prioridade. A recuperação da represa de São Paulo, que recuperou. Inclusive, criaram 9 parques ao até o entorno. nome da avenida voltou a ser Atlântica, tiramos os muros, você enxerga a represa e criamos 9 parques com 12 quilômetros de ciclovias. E fazia, Andréia, e fazia a tal revitalização que você falou. Onde não dava para tirar a invasão, por exemplo, lá no Jardim das Gaivotas, lá o Cantinho do Céu, foram lá, fizeram uma urbanização, ficou bonito, fizeram um parque em cima da represa, organizaram aquele pessoal de invasão, entendeu? Então, tem como fazer se o governo quiser. O problema é que eu não sei por quais cargas d'água o governo municipal, estadual, está deixando devastar Parelheiros. E tem o tal do abraço à represa do O Guarapiranga. abraça todo ano, quanto mais abraça, mais cai mata. Nunca vi um negócio desse. O abraço não está sendo efetivo. Estácio. Pois é, o meu testemunho é porque eu morei lá na Capela do Socorro, meus avós tinham chácara lá em Parelheiros, e eu não sou assim, vamos dizer, tão pré-histórico, né? Mas posso dizer que quando criança eu não enxergava aquelas construções enormes, uma do lado da outra, lá no Guarapiranga. Eu vejo que isso lá pelos meus 15, 16 anos, aí sim comecei a ver, mas foi assim, geométrico, né? Geométrico. E sempre eu pensava comigo, como é que pode construir lá? Porque hoje em dia, para fazer um loteamento, precisa de tanto alvará. Lá no escritório, o advogado que cuida de loteamentos e condomínios, mas são tantos alvarás, tantas concessões. Como é que... Isso em área que nem é manancial, né? Exatamente, sem fala, né? Porque aí complica mais ainda. Imagina quando é. Tá certo, Léo? Agora, a verdade é uma só, é crua e nua. Lá é a milícia, não, né? É o organização criminosa que cuida não só dos loteamentos, também como de transportes clandestinos. Ou seja, quem mora lá sabe quem são, o que fazem e para quem pagam. Silvio. Eu tenho passado com a minha esposa, hoje principalmente eu passei ali na região central de São Paulo, e tem um anexo ali, é um parque anexo ao Catavento, ali no centro. Eu vejo assim, essa deterioração... Que Parque Dom Pedro, né? O Parque Dom Pedro, isso, essa deterioração que a gente vê, principalmente por causa do uso do crack, né? São tomados por viciados de crack, são tomados por moradores de rua, e a dificuldade de você preservar. A gente já vê esse avanço agressivo da urbanização, como o vereador Natalini falou, e você vê essa dificuldade de você lidar, de você manter aquela parte que é uma parte vital ali para o centro. O centro de São Paulo sofre muito com isso, né? Essas partes verdes que estão sendo tomadas por moradores de rua, por usuários de crack, e entra também o crime organizado, porque o crack, infelizmente, está se tornando uma grande receita para o crime organizado, né? E você saindo do centro de São Paulo, você vai lá para as regiões de mananciais, eu vi isso com meus próprios olhos também, é uma região afundada, difícil de monitorar, e o crime organizado tem muito dinheiro e está comprando realmente todos aqueles terrenos, eles fazem dali os quartéis generais do crime ali, e você vê eles avançando principalmente sobre as regiões de mananciais. Então, assim, é um problema gravíssimo, que eu sei a dificuldade que torna que a prefeitura tem, que o governo tem, de você fazer um monitoramento, de você fazer uma busca, de você saber quem são aqueles que estão vendendo, quem são aqueles que estão comprando, né? O vereador Natalini tem essa informação, ele está passando para nós aqui, e a parte policial, o que eu falo é o quê? Essa parte, para nós, é muito difícil, porque você lida o problema do consumo de drogas e do deslocamento dessas pessoas, que são muitas, né? Elas se deslocam de um campo para o outro, né? E principalmente nas regiões de verde, né? Do centro de São Paulo, eles tomam aquela região e você, para tirar, você não consegue, porque é uma situação quase insolúvel, né? E a parte de mananciais, como diz, né? Aí eu já não sei onde entra a parte policial, militar, por exemplo. Então, a polícia ambiental, mas também não dá conta, também não sozinha não consegue dar conta. Isso, exatamente. Eu quero fustigar o debate aqui entre o Matarazzo e o vereador Natalini. O André já se manifestou aqui contrariamente ao Parque Milcão, e eu já sei também da sua opinião, vereador Natalini, mas isso é polêmico. Eu só quero a população fazer anda dividida. Mas é o seguinte, você tem, o orçamento é um só, você tem que ter prioridades. O que é mais importante? Saneamento básico para 3 milhões de pessoas que estão sem São Paulo, ou ficar criando parques
e atrapalhando o trânsito, no caso. Aqui sempre no centro de São Paulo. Está na hora de alguém olhar para a periferia de São Paulo. Você não pode ficar só tentando fazer factoide, porque aqui nem aqui, você vai perguntar para os moradores dos prédios se eles querem parque na janela deles. Também não querem e não é uma prioridade. A prioridade é habitação, é urbanizar favelas, é dar saneamento para as pessoas. Que esse, eu acho, a periferia de São Paulo está parada no século XIX por causa da prefeitura. Nós temos obrigação de trazê-la pelo menos para o século XX, onde está o resto da cidade. Depois vamos caminhar todos para o século XXI. Vereador, como é que vai ficar o trânsito nessa região ali da Amaral Gurgel, com o Parque Minhocão, uma vez que a gente vê tudo parado hoje, em cima e embaixo, quando tiver o Parque Minhocão? A minha opinião é que se tiver que fazer alguma coisa com o Minhocão, se houver uma alternativa viária, tem que a linha do trem. Implodir o Minhocão. Tirar Essa é a minha visão. Eu morei na São João em 1954, 55, 56. Aquilo era um bulevar. Olha o que a São João virou com esse Minhocão. Então, a minha opinião é que tem que implodir aquilo ali quando houver alternativa viária. Por enquanto ainda não tem. Tem até o projeto lá pela linha do trem, mas é um pouco caro, não dá para fazer ainda. Agora, eu quero só aproveitar a sua pergunta e dizer para você que os parques de São Paulo querem fazer o parque em cima do asfalto ali, né? Os parques de São Paulo estão abandonados. O Parque Guabirobeira, em São Mateus, o PCC tomou conta lá, virou um depósito de entulho. Eles cobram de 300 a 500 reais por caminhão de entulho para jogar dentro do parque da prefeitura, na barba da prefeitura. O Parque Coab Raposo, arrancaram uma faixa de mata, tem 210 barracos organizados pelo crime organizado. Então, quer dizer, a prefeitura não dá conta de... Eu fui no Parque do Carmo, faz 7 meses que não tem energia elétrica, dentro do Parque do Carmo. Você está entendendo? O Parque Chico Mendes, lá no Itaim Paulista, estive lá esses dias, está todo assoreado, acabou o parque. Acabou. Então, criminoso. Se a prefeitura não está cuidando, o dinheiro da Secretaria do Verde é 0,27% do orçamento do município. Não dá para nada, não dá para cuidar de nada. Então, se a prefeitura não cuida do que tem, como é que vai fazer um parque em cima do asfalto? Eu acho que isso é uma ideia de jirico, uma coisa que não vai sair. A maioria da Câmara é contra, a maioria dos colegas vereadores é contra. Eu acredito que o prefeito, se fizer, vai ser contra a vontade de muita gente. Este é o programa Gente que Fala, que você acompanha aqui na Rádio Trianon AM. Nós vamos para um intervalo, o Cléo Rodrigues vai rodar já para a gente, e na volta nós vamos falar sobre o livro do sargento PM Silvio Oliveira, o livro chamado Boa Caçada. Um intervalo, 12h35, a gente já volta. Você está ouvindo Gente que Fala. Ao dirigir, respeite as leis de trânsito. O recado é claro. Ao volante, nunca use o celular. Uma campanha da Prefeitura de São Paulo. Você está ouvindo Gente que Fala. De volta com o programa Gente que Fala aqui na Rádio Trianon AM, e nós vamos falar agora sobre o livro Boa Caçada, que apresenta as memórias do sargento Silvio Oliveira e os desafios de fazer parte da Rota, o grupo de elite da Polícia Militar Paulista. O livro traz uma narrativa fácil e acessível, convidando o leitor a conhecer as doutrinas, valores e símbolos da corporação, cujo processo seletivo é extremamente rigoroso e exige resistência, bravura e devoção de seus guerreiros aguerridos. Sargento Silvio, quanto tempo de rota? Eu tenho 17 anos e 22 anos na Polícia Militar. E o que traz o seu livro? Qual a ideia em colocar a sua Boa Caçada no papel? Bom, Mauro, esse livro partiu do princípio da minha esposa. Eu estava na mesa conversando com meu pai e meu irmão são veteranos, eu sou a terceira geração do Batalhão Tobias Aguiar, né? E eu vi uma necessidade eu sou um ávido leitor de livros de guerra, eu gosto muito dos livros, principalmente escritos por soldados. Os soldados, eles escrevem suas passagens, suas experiências na guerra, passando pelo seu serviço militar, e a gente vê muito pouco a literatura da Polícia Militar, principalmente de São Paulo. São Paulo, a Polícia Militar está completando quase 200 anos,
186 anos, se eu não me engano, 186. e a rota está completando quase 50 anos, e a gente vê muito pouca literatura, e foi uma coisa que estava meio incubada ali, eu não tinha ainda nenhum parâmetro, né, e minha esposa falou, pô, escreve alguma coisa. Eu comecei a escrever, eu tive a sorte de ter o Márcio, que havia produzido alguns livros, então ele me deu o caminho das pedras, né. Então, o que eu fiz? Eu escrevo a minha visão de policial militar do que é servir nessa unidade, né. O Stassi tinha perguntado sobre a caça, né? A boa caçada. A boa caçada era um jargão dos muitos que nós temos na rota, né? São vários jargões. E a caçada era o conceito de caçar, de buscar, de trazer, de prender, principalmente de prender criminosos, que é um conceito do próprio dicionário. E nós, obviamente, nós não vemos o criminoso é a caça, nós não vemos o criminoso como um animal, obviamente, né? Nós vemos ele como um conceito. E dentro da rota, nós trabalhamos em cima disso aí, nós trabalhamos a percepção, nós trabalhamos o estágio de rota, ele é muito, muito complexo. Ele é difícil, de 30 homens lá, poucos ficam, 3, 4 ficam, porque não há nenhum, nós não somos o BOP, né, nós não fazemos, não é físico, é psicológico. Então, é muito cobrado que você tenha esse instinto de caçador, que é a percepção, o controle da agressividade, isso é cobrado o tempo todo que o policial está lá. Muitos, até hoje, essa nova geração, principalmente, que eu tive alguns problemas lá com a nova geração, é uma geração diferenciada da minha, é uma geração mais resiliente para menos resiliente, né? A geração de jovens que hoje se diz não, eles já ficam todo milindrado. É complicado, mas a gente já está mudando, nosso estágio é uma mudança de paradigma. Eu fiz o curso recente de patrulhamento tático e ações especiais de polícia. A rota ela vem se distanciando da força tática, do BAEP, do patrulhamento propriamente dito, para se tornar um grupo de operações especiais. Está se trazendo conceitos do mundo todo para se tornar um grupo de apoio ao combate a crime organizado. O crime organizado... Deixa eu te fazer só uma pergunta, desculpa, Mauro. Fica à vontade. A rota tem sempre aquele modelo de atuação que sai em todos os carros todo dia com a equipe de 4 pessoas, né, cada 4, veículo, 5, e vão para os diversos pontos do estado em ações específicas? Isso. Todo dia, todo dia? Todo dia, todo dia. Hoje nós trabalhamos muito junto ao Ministério Público, o nosso grupo de inteligência lá trabalha diretamente com órgãos federais e estaduais. Nós saímos praticamente hoje todos os dias com muitas informações e vamos para regiões específicas, onde principalmente atua o crime organizado, né? Dessa forma tem aumentado os confrontos e dessa forma tem aumentado as apreensões, obviamente, né? Hoje a rota, ela sai dessa estigma que foi colocada, ao meu ver, por isso que eu digo sobre a literatura, do Rota 66, história da polícia que mata. Verdade. A rota não é a polícia que mata, a rota é a polícia que prende, eu provo para você isso aí. Mas o Rota 66 você não tinha nem nascido, né? Não, mas eu li ele Não é e eu verdade. concordo com alguns pontos. Eu estava conversando com o vereador Natalini na época que o senhor fazia cirurgias e conta de uma situação que o senhor passou com a rota na década de 80, começo da década de 90. Essa época acabou. Essa época, ela não existe mais, era uma tropa de contra-guerrilha urbana, pós-ditadura militar, de combate à guerrilha. Silvio, não dá medo Não. a operação quando Não. você sai à noite com um carro da rota para uma ação? Matarazzo, o medo, nós sobrepomos o medo com a técnica. Nós somos muito treinados para todo tipo de situação, inclusive a situação de talvez você ser atingido por um disparo. Nós treinamos o chamado APH tático, né, que hoje é um conceito que veio também de fora, em que você já se põe na situação de ser ferido, e que atitude a sua equipe você tomará para que você não morra, que nós usamos hoje o tourniquet, coisa que nós nunca usamos, o tourniquet, o vereador Natalini, como médico, sabe disso, que está caindo esse paradigma do tourniquet, não, que pode acontecer. Hoje nós sabemos que o tourniquet até 2 horas ele suporta, né? Então nós já usamos tourniquet tático, inclusive, né? Tá tomando minha lugar na medicina já, rapaz. Não, nós estamos, na verdade, estamos deixando a coisa mais tranquila pro senhor, né? Estamos salvando a vida do policial no campo de batalha, a verdade é essa, né? E nós estamos enfrentando... Desculpa. Mas existe ainda, Silvio, essa coisa no consciente das pessoas, eu quero a rota na rua, eu quero a rota para resolver. Existe isso, você está querendo... você acabou de dizer que você quer... o objetivo é mudar isso, que a rota não é a polícia que mata, a rota é a polícia que protege, que... Naturalmente, mas isso está acontecendo. Hoje a sociedade, a própria polícia militar já não aceita que os confrontos eles sejam numerosos. Numerosos no sentido de que hoje a técnica, ela inibe a ação. Você tem situações em que você, dependendo da forma como você chega, da forma como você age, que é isso que está sendo adotado,
o criminoso escolhe a forma como ele vai agir, como ele vai. Tivemos o caso agora no interior aqui, da morte daqueles homens, né, que foram 11 homens mortos num confronto. É um grupo extremamente violento, agressivo, que havia matado e ferido 17 policiais ao longo de um tempo. Arma pesada. Passado, arma pesada, um grupo numeroso, muito bem treinado tecnicamente e taticamente. Então ali você teve uma situação onde iria acontecer de qualquer forma. Então, você foi para uma situação onde você já sabia que aqueles criminosos que já haviam matado e ferido 17 homens ao longo do tempo que eles estavam agindo, eles iam agir com violência, e você tem que ter a resposta à altura. Então, num segundo momento, você teve foi perto da região de Franca, esse grupo, um outro grupo da mesma forma agiu de uma forma diferente. Eles mudaram a técnica deles, eles agiram, eles colocaram as pessoas da cidade como refém. Então, ou seja, os confrontos, eles vão na medida em que o criminoso, ele se joga para o confronto, que foi o que aconteceu, entendeu? Hoje você já tem um outro grupo criminoso que age da mesma forma, mas criou uma barreira para se evitar o confronto, entendeu? Então nós trabalhamos todos esses tipos de cenários hoje. Eu acho que a polícia hoje, né, ela evita o confronto, mas não foge do confronto. Não é isso? Sim, é um paradigma, né? É difícil, é um paradoxo. É difícil hoje você saber qual vai ser a reação do criminoso. Eu acho que o criminoso tem duas opções. Ou ele se entrega, ou ele parte para o confronto com a rota. Parte tá certo? Vamos dizer assim, no caso, a rota. Preparados para ambas as situações. Se ele escolhe o confronto, a consequência vem. Nós somos treinados para o confronto. Claro, eu acho que ele poderia escolher a opção de se entregar. Sim, o nosso criminoso ele é muito violento, ele é muito agressivo. Exatamente. Você vê várias situações, o Datena eu não gosto muito de assistir, que eu evito, porque é tanta coisa, você fala assim, estão vivendo um inferno, mas não é, a verdade que... Uma guerra, né? Uma guerra constante, uma guerra constante. Você vê um rapaz que foi morto por nada, simplesmente por causa de uma moto, um rapaz que foi com um celular. O nosso criminoso, ele atira para matar, quando ele não atende às exigências dele. E essas exigências, elas são muito subjetivas. Tivemos o caso da menina que sorriu para o criminoso e foi morto. É o tipo de criminoso que a gente enfrenta, entendeu? Então a ação, teve casos em que se parecia que haveria confronto e não houve. O criminoso se entregou. Teve casos em que parecia que não haveria, o criminoso tomou a atitude de encarar. E acabou levando a pior, né? Então, nós trabalhamos todos esses cenários, assim, qualquer tipo de cenário que possa acontecer, a gente tem que estar preparado. Isso que eu faço questão de considerar no livro. O policial que está lá, ele tem que se preparar para tudo, inclusive para morrer. Entendi. A Justiça do Trabalho determinou que uma família indenize em R$1 milhão uma mulher que viveu em condições análogas à escravidão por cerca de 30 anos. Sob a falsa promessa de adoção, ela teve a incumbência servil para a família, perdendo toda a infância, adolescência e parte da vida adulta nos serviços domésticos. Entre 1987 e 2016, ela morou na casa de uma família em São Paulo, onde prestou serviços domésticos. Estácio, que caso é esse, hein? É isso aí, Mauro. Um caso, antes de mais nada, triste, real e verdadeiro, porque, inclusive, é o que consta dos autos, é o que entendeu o juiz de primeira instância e o Tribunal Regional de São Paulo. Cabe ainda recurso para Brasília, para se discutir alguns pontos, mas a discussão entre trabalho escravo ou não já está sedimentado. Resta agora o recurso para o Tribunal Superior do Trabalho para discutir, quem sabe, o valor da indenização. Mas o fato é, Mauro, que na verdade, eu quem acompanhei desde quando ela foi indicada, ela chegou no escritório com 33 anos de idade. Então, desculpa, fala um pouco mais desse caso, porque eu estou aqui, realmente a gente lê isso no ano 2019, você fica chocado, parece meio uma fantasia. Não, uma conta, ela foi no seu escritório e falou o quê? Chegou lá no escritório, uma pessoa simples, claro, bem humilde, né, de pouca expressão, mesmo porque ficou sempre no interior da casa, e disse que já havia passado por os outros colegas e ninguém abraçava a causa, entendendo que seria muito difícil a comprovação e quem sabe até ser uma elucubração da cabeça dela. E eu agasalhei a causa no seguinte sentido, eu senti a verdade, eu senti sofrimento no que ela falava. E realmente, depois com as provas do processo, mas enfim, o fato é, com 7 anos de idade, a família foi a Curitiba, onde tinha um parente, ficou sabendo que tinha ela lá numa família que não tinha condições, prometeu à mãe que traria para São Paulo para viver de acordo com as 2 filhas dela, iria dar educação, iria ter um tratamento digno. Prometendo adoção mesmo. E prometendo adoção. E, na verdade,
Ela disse-me, desde quando ela vomitou em toda a viagem, nunca havia andado de carro, e a família, em tese adotante, já começou a brigar com ela, colocar quase meio corpo do carro para ela só vomitar fora do carro. Enfim, chegou em São Paulo, ela já foi dormir aonde? No banheiro. Dormia no banheiro, num colchão. Isso tudo consta conforme ela narrou para a gente e se transformou em verdade, por enquanto, até a segunda instância. Pegou uma infecção, porque dormia no banheiro gelado, úmido e tal, aí colocaram ela na sala. Ela já evoluiu, foi para o sofá da sala. E desde os 7 anos foi trabalhando como doméstica, não foi à escola, não tinha tratamento médico. Com 18 anos, ela foi registrada na carteira, mas nunca teve salário. Todo o salário dela sempre empatava com as despesas dela. Duas das despesas mais simples, escova de dente, sabonete, absorvente. Então, quer dizer, foi caracterizado o trabalho escravo por causa disso. Ela só saía de casa na companhia do patrão ou da patroa para ir na igreja ou mercados. Não tinha liberdade nenhuma para sair por livre vontade. Ela vive onde hoje? Hoje ela, então, depois, como ela, com os 33 anos, ela não aguentou mais, teve uma discussão séria com uma filha dos patrões, e quem trabalhava lá ajudou ela a sair, arranjar um local para ela. Na primeira noite não teve como, dormiu na rua, até que uma pessoa agasalhou ela, deu casa. Hoje ela trabalha, mora numa casa de aluguel, trabalhos domésticos, agora na qualidade de diarista, né? E foi privada de toda a infância, toda a juventude, todo um contato social, namoro, amizade, tudo isso foi tolhido sob a falsa promessa de uma adoção. E a gente ela reviu os pais? Nunca mais teve contato. Nem agora. Nem agora. Com 20 anos de idade, ela recebeu um telefonema de uma tia, mais ou menos, e a patroa dela, né, disse, olha, ela fugiu para o Rio de Janeiro, não precisa ligar mais aqui. E você viu esses teóricos pais adotivos dela? Não, são lá de Curitiba, né? Não, esses que escravizaram. Ela já tinha idade, não foi na audiência, foram as filhas. Foram 2 filhas e a mãe, né, que seria quem iria adotar. Ela nem chegou porque não tinha condições, ela já estava numa cama há 5 anos mais ou menos, e quem cuidava dela e dormia no chão, no colchão, ao lado da falsa, menina. Era ela cuidando de feridas enormes, trocando fralda, dando comida, carinho, acima de tudo, carinho ainda despendia, e já tinha feito que isso. Bacana que você pegou esse caso. Não, realmente, e o marido dela também ficou doente uns 5 anos na cama, e ela quem cuidou também. Entendeu? Agora, este valor, 1 milhão, como é que se estabeleceu isso? Bom, na primeira instância, isso aí é o dano moral. Foi da cabeça do juiz de primeira instância, R$150 mil. Nós recorremos, entendendo que o valor não era comedido para o valor de uma infância, de uma juventude, né? E aí o tribunal se convenceu, os juízes, 3 juízes aqui da capital, do Tribunal Regional, elevaram para R$1 milhão. Isso também, não tem tabela, né? Isso vai da consciência, vai... Né? Exatamente. E a família tem recurso? Pois é. Pagar isso? Tem imóveis, né? Então já esclarecemos a ela que isso não é rápido, vamos enfrentar mais um recurso aí para o Tribunal Superior do Trabalho em Brasília, que pode, quem sabe, discutir o valor, e sendo mantida a decisão em Brasília, aí, se não houver o pagamento espontâneo, partimos então para a penhora dos imóveis, que faz parte de um inventário da ex-patroa, da falsa, vamos dizer assim, da promessa de adoção, né? Agora, além dessa penalidade para a família pecuniária, ou seja, pagar essa indenização, tem alguma penalidade, pode ter cadeia aí? Então, no processo trabalhista, isso não é abordado, não é objeto da ação, né? Então, no âmbito trabalhista, só foi consideradas as condições análogas de escravo, e daí as condenações com relação ao dano moral e mais. Quando é crime em condição análoga de escravo, não há prescrição. Então, os 5 anos de prescrição para se cobrar as verbas trabalhistas não houve nesse caso. Então, ela vai receber desde quando ela foi registrada todos os salários, fundo de garantia e férias. Perguntas do público aqui para os nossos convidados de hoje do Gente que Fala. Jaime do Jardim Bonfilholi para o Matarazzo. Por que até agora todos os planos da prefeitura para a Cracolândia não deram certo, André?
Porque sempre se costuma politizar o assunto. E o assunto, a meu ver, desde a época que eu estava na prefeitura, foi quando a gente efetivamente trabalhou no assunto, a gente era muito criticado. Mas era um assunto, uma questão que diz respeito à saúde pública, em primeiro lugar, à assistência social, em segundo lugar, à zeladoria da cidade, em terceiro lugar, e à polícia, também em quarto lugar. Quer dizer, você tem que fazer uma ação lá permanente de tratamento dos dependentes químicos, de impedir que bares, ferro-velhos e outros lugares que trabalham de forma ilegal continuem sendo pontos de passagem da droga e de venda de droga no local. E impedir que o traficante também se aproxime daquele lugar. Quer dizer, são operações integradas que têm que ser feitas entre a Secretaria de Saúde, Secretaria de Desenvolvimento Social, a Prefeitura, no sentido de subprefeitura da Sé, com todas as suas fiscalizações, e a Polícia Militar e Polícia Civil. Funciona se você tiver uma ação como nós tínhamos na época, 24 horas por dia, todos os dias, e alguém olhando aquilo com autoridade para dar ordens. Você não vai resolver o problema é um problema grave dessa coisa da dependência química. O que você precisa resolver lá é a concentração de usuários de droga que mantém um bairro inteiro refém do tráfico e das drogas. Quer dizer, isso aqui não pode. O problema de drogas, ele está, infelizmente, no estado todo. Você olha a cidade pequena, grande, tudo isso, ao longo do tempo não se soube combater, enfrentar esse problema. Mas a Cracolândia da região central, da Luz, é uma questão da prefeitura trabalhar direito com todos os elementos necessários para um trabalho lá. Hoje você tem mais de 1.000 pessoas por lá, uma coisa absurda você manter todo o Bom Retiro refém do tráfico de drogas. Silvio, o Marcos de Pinheiros pergunta, na sua opinião, em qual governo paulista a rota foi mais eficiente? Olha, a rota é sempre eficiente, né? A rota ela é independente de qualquer governo, né? Nós tivemos o governo Mário Covas, tivemos vários problemas com o governo Mário Covas, né? O Mário Covas não gostava da polícia, era uma frota pessoal dele, e tivemos muito pouco investimento. Eu lembro que eu trabalhei, inclusive eu posso resumir no livro, que nós tivemos problemas de viaturas na época, em que nós tivemos que remendar as antigas C14, né, as veraneios, 30% eram ainda C14, e nós tivemos com o Geraldo Alckmin um aumento gradativo disso, e nós hoje não podemos reclamar de investimentos. Hoje nós temos viaturas melhoradas, nós temos armamentos melhorados, a jurisdição aumentou, nós temos bastante apoio hoje dos órgãos, né? Mas a rota ela tem ainda a independência operacional, né? Então ela sempre trabalhou da mesma forma, independente de qualquer governador. Vereador Natalini, a Daniela de Bela Vista, existe alguma estimativa sobre o crescimento da população de rua em São Paulo, especialmente neste ano? Crescimento tem crescido bastante. Hoje, os cálculos que eu faço extraoficiais para mais de 40, 45 mil pessoas que nós temos hoje como moradores de rua. Pode ser até mais. E, é claro, com a crise econômica, a falta de dinheiro, o desemprego como está, a desesperança, o desalento, né, vai aumentar, está aumentando, a gente sabe disso, entendeu? E aí o morador de rua, André teve bastante experiência, porque ele chefiou uma secretaria que trabalhava com isso, ele tem 70% a 80% de algum tipo de dependência, ou de álcool ou de droga, o que torna muito mais difícil você tirar. É um problema gravíssimo, social gravíssimo que nós temos e não tem diminuído, né? A tentativa que foi feita pelo prefeito Dória, ela não conseguiu atingir os objetivos. Estácio, a Silvana de Guarulhos pergunta por que a Organização Internacional do Trabalho incluiu o Brasil na lista suja das leis trabalhistas. Exatamente, Mauro, por ter muita ocorrência aqui no Brasil de trabalho escravo, não tanto em São Paulo, mas mais afastado de São Paulo. Então, pela fiscalização do Ministério do Trabalho e tal, todas essas ocorrências levaram a isso. Estácio, já que você está com a palavra, 15 segundos para a sua despedida, sua mensagem final. Bom, quero agradecer mais uma vez o convite, sempre recebido com muita honra. Quero dar parabéns para o Silvio aqui. Quero dizer que aonde tem um carro da rota, tem a sensação de segurança. Isso é que eu tenho. Muito obrigado. Agradecer a todos aqui a participação também, ao André, ao
Natalini, vereador, e dizer que sempre estou à disposição do programa Gente que Fala. Sargento Silvio, sua palavra final. Quero agradecer a você, Mauro, pelo convite. É uma grande honra para mim estar entre os senhores aqui. Honra para nós. E aprender com vocês também. Estou aqui com os vereadores antigos aqui, né, da casa. Quando eu estive lá trabalhando com o Coronel Telhada, eles já estavam antigos lá e continuam a ter muito conhecimento sobre tudo que funciona dentro da prefeitura e do sistema de político da nossa cidade. E quero agradecer ao Estácio também. Muito obrigado pelas palavras de carinho. E estou à disposição. Eu espero que o senhor, Mauro, goste do livro. Espero que seja de grande valia. E muito obrigado. Estou à disposição. Mais uma vez, muito obrigado e a rota está à disposição pelo presente aqui. Posso deixar toda sexta-feira, a partir das 10 da manhã, há uma visitação ao batalhão, para todos que quiserem conhecer. É um batalhão que tem 127 anos, tem muita história lá dentro, todos estão convidados. Muito obrigado. Está feito o convite. Vereador Natalini. Não, te agradeço, Mauro, a oportunidade de estar aqui. Agradeço muito mesmo, mais uma vez, né? Agradeço o Fausto Camunha, agradeço a Zenilda, a equipe toda do Gente que Fala. Queria deixar meu abraço para o Andréia, para o Sargento Silvio, para o doutor Estácio e para os ouvintes do Gente que Fala. Se você me permitir, vou deixar meu site, quem quiser conhecer melhor. Posso deixar? Claro. Nataline.com.br. Lá tem a ficha corrida inteira lá. Nataline.com.br, o site do vereador Gilberto Natalini. André Matarazzo, a palavra final. Mauro, muito obrigado pela oportunidade. Um abraço também ao Fausto Camunha, ao querido Natalini. Para mim é um prazer estar na mesa com ele. Como eu disse, é dos melhores vereadores aqui da nossa cidade, se não o melhor, porque ele está numa briga de muitos anos, nunca pairou uma dúvida sobre a integridade, sobre a qualidade do trabalho do Natalini. E o Estácio, também, parabéns por esse caso que você trouxe aqui. Eu sei que é um caso difícil, porque remuneração que é bom não vem, mas certamente trará muita alegria de ter conseguido resolver um caso de escravidão a essa altura do campeonato, né, no ano 2019. E ao sargento, para mim, eu sou um fã da Rota e da PM, então um abraço a todos os colegas lá, inclusive ao meu amigo Coronel Telhada e ao nosso amigo também, o Conte Lopes, que agora é deputado, né? Não saiu da Câmara, e é um cara também que tem história. Muito obrigado a todos, o empresário André Matarazzo, o sargento PM Silvio Oliveira, autor do livro Boa Caçada, Estácio Ayrton Alves Moraes, advogado especializado em direito trabalhista, o vereador Gilberto Natalini do PV, os nossos convidados do programa de hoje, do Gente que Fala. Na mesa de som, o Cléo Rodrigues, apresentação minha, Mauro Friesman, pauta e redação Pedro Esquiavon, diretora de produção Zenilda Salvato, direção-geral do jornalista Fausto Camunha. Do outro lado do programa Gente que Fala, você, ouvinte, a razão da nossa presença aqui. Até o próximo programa. Fique agora com o programa Caio Sorriso Show. Tchau, tchau.